eu vou criar uma atividade de tarefa, né? Até porque também a gente já fez a aula teórica na semana passada, onde eu expliquei também sobre vanguarda artística, que a vanguarda artística é a mesma que a vanguarda literária, aconteceram no mesmo período, né? Tem o mesmo conceito, e o Enem adora colocar questões de vanguarda nas suas provas, tá? Todos os anos ele coloca algumas questões relacionadas ao tema, tá? Então, por isso que é tão importante assim também, tá? Então, na aula de hoje, eu vou explicar a atividade, tá? Que a gente vai estar desenvolvendo, como que vai ser a devolutiva pro professor, e tô até inclusive gravando essa explicação, mas vai ter o enunciado também da atividade, tá? Eu acredito aí que conforme o tempo, eu vou dar mais ou menos uma semana para a produção dessa atividade, que não é uma atividade complexa, não é uma atividade tão complicada, mas é uma atividade que a gente vai começar a entender e abrir um pouco nossa cabeça sobre esse tema, sobre esse assunto, tá? Sabemos que cada pessoa tem suas dificuldades aí para fazer o acesso, né? Ou tem o momento certo, a hora certa, o computador, o celular, enfim, tá? Então a gente vai deixar uma semana essa atividade disponível para ser respondida na tarefa, tá bom? E é o seguinte, a atividade, a gente vai conceituar a questão do futurismo, tá? Da vanguarda artística. A gente vai começar a falar de cada um aos poucos aí, né? A gente vai começar pelo futurismo por ser o primeiro que teve e teve também o grande boom, né? Porque foi ele que puxou todos os demais conceitos dos períodos dentro da vanguarda artística, tá? Então vai ser o seguinte, a gente vai pensar, quem assistiu o vídeo, quem não assistiu o vídeo está disposto lá na, na tarefa, tá? Para assistir o vídeo, não tem nenhuma atividade sobre o vídeo, mas sim várias coisas que vão estar correlacionadas a esse vídeo, a essa aula. É uma aula gravada, esse vídeo, tá? Onde eu falo de vanguarda artística, para quem não assistiu ainda. A atividade nossa, ela consiste numa coisa, tá? A gente vai começar a pensar em como que o artista produz a obra, tá? Como que o artista produz, o que leva o artista a produzir. Então, tem muitas coisas que a gente acha que é banalizado, né? É banal, é só pegar lá uma caneta, uma tinta, jogar na tela e acabou. Ah, o cara desenha pra caramba, o cara desenha muito. Então, o cara que desenha muito, ele é artista, ele já nasceu com o dom. Não, não é assim, tá? Na arte, a gente trabalha com uma coisa chamada sensibilidade. Sensibilidade. O artista ele tem que ser sensível. Mas esse sensível, ele engloba a seguinte questão: de você perceber o mundo. Perceber o mundo é como se o artista fosse um filtro. Ele percebe as coisas do mundo e aquelas coisas do mundo, ela, ela passa por ele e quando sai por ele, ela sai em forma de uma produção artística. Aí a produção artística, ela não é só desenho, tá? A produção artística, ela é expressão corporal, ela é expressão musical, tá? Expressão física na questão de interpretação do que está acontecendo, pela uma nova releitura do que está acontecendo, tá? Que seria a parte de interpretação. Pela parte bidimensional e tridimensional, que seria, sim, aí, é o que todo mundo conhece, pintura de tela, escultura, tá? E tem a forma literária, tá? Onde as pessoas podem usar seus textos, suas criações para produzir livros, produzir personagem, produzir história, produzir conto, produzir resenha, né? A parte da bidimensional que é a parte fotográfica, produção de vídeo, audiovisual, certo? Então tem todo tipo de expressão humana, ela é feita pela sensibilidade, tá? Então eu não quero saber se o meu aluno sabe desenhar pra caramba, se o meu aluno fez a melhor escola europeia de arte, não. Eu quero que o meu aluno bote a mão na cabeça, bote a mão no coração e aprenda e perceba as coisas. Que perceba a intensidade da luz, perceba o som, perceba a natureza, perceba as cores da natureza,
Perceba como que é importante o ar, a água, tá? Como que o que o homem está fazendo com isso? Como que o homem lida com a frustração? Como que o homem lida com a alegria, com os seus momentos de isolamento? Como que você lida com algo que está dentro de você, que você muitas das vezes não consegue entender o que você está pensando, o que você está vivendo? Então a arte ela ajuda você a ser sensível para, de uma certa forma, procurar soluções para que isso seja melhor aproveitado. Então por isso que eu falo, a arte é uma disciplina fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu arrisco dizer até que ela é uma das mais importantes de todas, né? Justamente pela questão dela te ajudar a lidar consigo mesmo, que é o que mais importa. O que mais importa de tudo é você aprender a lidar consigo e aprender a lidar com as pessoas, tá? Que é o mundo onde você está inserido. Então, essa atividade que a gente vai desenvolver, ela vai trazer essa leitura de como que eu vejo o mundo, como que eu lido com as coisas, como que eu sinto isso tudo, tá bom? Ainda bem que essa aula está podendo ser gravada, né, pela plataforma Teams, é muito boa. Então, os alunos podem assistir isso depois. Até você que já está assistindo agora pode refrescar sua memória. Pode, de repente, você gostou, gosta do que está sendo discutido e quer ouvir de novo. Por favor, pode ouvir de novo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar as nossas aulas de hoje como atividade prática, tá? Eu não tenho porquê também eu ficar dando só teoria, teoria, teoria. Não tem sentido eu ficar dando só teoria. Eu preciso fazer você pensar. Eu preciso desenvolver atividades e questões onde o meu aluno ele consiga entender o porquê de tudo isso. E eu tenho certeza que se você fizer isso de verdade, você vai começar a ter um desenvolvimento, tá? Seu desenvolvimento cultural. E eu falo desenvolvimento cultural não é para você viver profissionalmente como artista. Se isso acontecer, perfeito, ótimo. Mas eu quero que você entenda que a necessidade da arte é essa. Que você tenha a necessidade de entender que isso faz bem para você, que isso faz bem para o seu trabalho. Porque você aprende a criar, você aprende a olhar as coisas diferente, tá? Tinha comentado numa outra aula que eu tenho amigos da minha idade, né? Que têm suas profissões. E eles disseram para mim que a partir do momento que eles tiveram a necessidade de entender melhor sobre a arte, de entender os conceitos da arte, eles passaram a desenvolver as próprias atividades profissionais dele de uma forma diferente, de uma forma melhor, como se abrisse a cabeça. É como se fosse um coach, né, que está na moda hoje ter coach, é um auto-coach, um autogerenciamento, uma autogestão, né, uma visão que ele tem sobre ele mesmo e sobre as pessoas, tá? Visão de mundo, tá bom? Então vamos lá, a primeira atividade que a gente vai fazer é a seguinte, todo artista, ele não faz a arte do nada. Ele pega ela e fala, estou com vontade de pintar uma nuvem ou vou fazer algo diferente. Não, primeiro ele faz um planejamento. Ele faz um planejamento para saber o que ele vai pintar, por quê, qual técnica, que material que ele vai usar, que dia, qual tempo, qual período, qual suporte que ele vai usar, onde vai ser feita aquela arte. Então ele costuma anotar. Se você assistir documentários de arte sobre alguns artistas, vocês vão ver que todos eles tinham caderno de anotação. Todos eles tinham como anotar suas ideias, mesmo que elas não fossem feitas naquele momento, elas só fossem anotadas para que um ano depois, alguns meses depois, ela viesse a ser retomada. E que aquele sentimento que eles têm, aquela ideia, ela viesse de uma outra forma, até uma forma complementar, uma forma mais forte, por que não, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a pensar. Então, para começar a pensar, a gente vai colocar em prática algumas coisas aí. A gente vai pensar em três coisas, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar com três conceitos aí, que vai sugerir a nossa próxima atividade, as nossas próximas duas atividades, tá? A gente vai pensar em objeto, tá? Primeiro a gente vai chamar isso aí de objeto de arte, tá bom? Então você vai pensar em algo que te representa. Por exemplo, nessa quarentena você tem algum objeto, não é foto, não é personagem, não é super-herói, não é pessoa, tá? Um objeto. Objeto. Um copo, um caderno, o formato do livro, uma mesa, um tênis, qualquer objeto, N objeto que tem na sua casa, tá? Você vai pegar esse objeto e você vai fazer um vídeo dele.
Um vídeo de talvez 30 segundos, 20 segundos, você vai poder girar ele, se ele puder colocar na sua mão, você gira ele e tal. Eu fiz até um vídeo para dar de exemplo, eu vou colocar na tarefa, tá? Vai ter tarefa sobre isso, vocês respondam a atividade lá pela tarefa. Segundo passo, vocês vão escolher uma, duas ou três cores, tá? Talvez duas cores que você perceba que é bem importante nesse momento para você, tá? E a próxima etapa é um som, um som. Esse som não precisa ser do objeto, mas se você quiser que o objeto tenha som, também pode ser. Esse som não pode ser uma música, não pode ser uma música, não pode ser Alok, não pode ser sertanejo, não pode ser funk, não pode ser música clássica, não pode ser rock, não pode ser nada. É um som, o ruído. É um ruído. E o que é um ruído? O ruído ele é emitido pela natureza, ele é emitido pelo homem, ele é feito pelo homem também, tá? Pessoas conversando a ponto de você não saber o que elas estão ouvindo. É, Sons de máquina de escrever, sons de queda de água, sons de coisas quebrando, sons de telefone, som de tecnologia, som de repetitivos, né? Som de barulho que você tem em casa. Por exemplo, eu tenho uma pecinha aqui em casa que se eu raspar ela, ó, ela emite o som, tá? Eu tenho outra aqui, ó, que se eu bater nela, ela emite o som. Tá? Então, a gente vai pensar nesses três itens, tá? Eu fiz um experimento aqui em casa, eu consegui fazer essa atividade aí em menos de 15 minutos, tá? Você pode usar qualquer plataforma para editar. O pessoal usa Filmora, Viva Vídeo para editar pelo celular mesmo. Vocês respondem a atividade. É um vídeo de até 1 minuto, onde você pode fazer uma mescla aí de objeto, de imagem, de cor e de som, tá? Eu fiz um exemplo aqui para deixar claro para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que esse vídeo vai ficar no final, tá? O meu ficou. Deixa eu achar o vídeo que o vídeo. Achei. O meu eu fiz assim. Eu coloquei o vídeo, a cor, o vídeo, a cor, o vídeo, a cor, o vídeo, a cor. E no fundo ficou só o áudio que eu escolhi do ruído, que foi uma máquina de datilografar, aquelas máquinas antigas, tá? Então, deixa eu espelhar a tela para vocês aqui, para vocês verem como ficou. E o legal é que a gente está trabalhando com sentidos, tá? A gente não está trabalhando que pode parecer um pouco estranho para vocês, né? Trabalhar com conceito, porque vocês eram acostumados a professor falar assim, copia esse desenho, copia esse desenho que está na lousa, agora vocês vão lá para fora desenhar o que vocês estão vendo. Vou colocar um objeto aqui em cima da mesa, vocês vão desenhar esse objeto. Agora a gente vai começar a pensar sobre o que a gente sente, tá? E aí, antes de mostrar o resultado final, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, que a gente vai desenvolver atividades que são obras bidimensionais do futurismo, tá? Então, aqui, eu vou espelhar a tela aqui para vocês verem mais ou menos o que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Então, aqui a gente vai estar desenvolvendo atividades desse naipe aqui, tá? As formas futuristas, né? Elas sugerem movimento, tá vendo aqui, ó? Elas sugerem movimento, tá? A gente percebe aqui cidade, bastante movimento. A gente tem dirigível aqui, né? Que simbolizando veículos aéreos. A gente tem formato de jato, de espaçonave aqui atrás. A gente tem alguma coisa que remete a um carro, né? Pela questão das rodas do futuro, né? Até o próprio design das coisas sugerindo velocidade. Aqui a gente tem um trem em movimento, uma Maria Fumaça, e ao mesmo tempo a gente tem embaixo um trem super moderno. Tá? Então a relação que ele usa, a questão do movimento, da velocidade, tá? Ó. Então essa aqui seria a nossa segunda atividade. Estou só comentando
para vocês entenderem como que a cor, a forma e o som vão interferir na nossa produção. Se a gente pudesse ouvir o som dessa tela, qual seria o som que essa tela faria? Tá? Qual seria o som que essa tela faria? Então, a junção das três coisas, né? Os formatos, olha o design, olha as curvas, olha a reta, olha a perspectiva, tá? Olha o sombreado, olha os tons de amarelo que ele usou em evidência aqui, ó. Aqui ele tem quatro cores mais ou menos, né? Azul, um amarelo, um branco com preto formando cinza, que dá um efeito de metalizado, metal, efeito de futuro. O uso do metal para a construção de equipamentos elétricos de transporte, que é o metal, e aqui contrapondo por cima do marrom da terra. Tá? Como se tudo isso estivesse sobrepondo o natural, como se fosse uma tecnologia. Tá? Tem pontes, fábricas. Repara que até a fumaça da fábrica ela é futurista, ela tem esse design futurista. Tá? Aqui a gente tem o movimento, a questão do movimento, bastante movimento das ondas de uma forma não figurativa, mais abstrata, com degradês. Tá? A gente tem algo extremamente abstrato aqui, né, que sugere movimento. Repara como que elas estão para ponta para cá. Se você observar, você percebe que tem meio que um veículo futurista aqui, né? Desenhado as rodas aqui, ó, sugerindo movimento aqui embaixo, tá? Então, isso é o futurismo. A gente vai experimentar usar isso aqui. Olha que legal. Olha que bonito isso aqui. Aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui a sugestão de movimento. Aqui a gente tem ponto de fuga, perspectiva. Você olha e fala, poxa, mas o que que é isso? Tá, mas olha o movimento. Olha, na época a gente estava se passando pela Revolução Industrial, o grande desenvolvimento, a grande, como se fosse um movimento, o vento ele se movimenta desse jeito, tá? O som ele bate e volta, o som ele reflete nas paredes, então aquele grande barulho de momento de crescimento da cidade, da população, das pessoas, desenvolvimento, né? Aquela coisa de olhar a distante, olhar longe você lembra de ponto de fuga. Então, isso aqui, tá? Tudo isso está registrado aqui. Isso aqui seria a nossa segunda atividade para a semana que vem, que eu vou explicar também, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. 7 pessoas só. Vamos lá, continuar. Então, o vídeo de exemplo, tá, que eu fiz para vocês é esse aqui, ó. Tá, então qual que é a importância disso? São registros que eu fiz, registro de ideias que eu tive, que vocês têm que aprender isso, tá? Registrar as ideias. Deixa eu fechar aqui, parar de... Ok. Então, isso vai ser minha fonte inspiradora, tá? Eu tenho um objeto que me provoca, que mexe comigo, que eu tenho uma importância para mim, que eu vejo que ele é necessário para o meu dia a dia, meu desenvolvimento e tal, ou não, né? Simplesmente não também. A gente pode falar de coisas supérfluas, que é o que a gente está percebendo nessa quarentena, muita coisa supérflua que a gente não precisava e a gente tinha, né? O que a gente necessitava ter aquilo. Uma cor, inspiração, que seriam algumas cores que eu vou utilizar na proposta, e o som, para me inspirar na questão de repetitividade, né? Porque o futurismo ele trabalha também com essa questão do som, mas não numa tela, mas o som na cabeça do artista, tá bom? Então eu vou criar a atividade agora. Eu tinha criado ontem, algumas pessoas tinham me perguntado, né? Não lembro quem foi, tinha me perguntado sobre a atividade e eu não tinha explicado a atividade, né? E eu achei que eu confundi com uma outra escola, uma outra turma. E eu acabei publicando lá, tá? Que é muito parecido o nome dos cursos, tá? Por isso que a gente às vezes atrapalha um pouquinho. Eu tento identificar com cor, né? O pessoal
de uma escola eu ponho uma cor, o pessoal da outra escola eu ponho outra cor, e assim eu vou tentando me separar as turmas para saber quem é quem, tá bom? Turma, eu vou deixar a atividade de tarefa, tá? Na, no bloco de tarefas, no campo de tarefas. Se nós estivéssemos na sala de aula agora presencialmente, eu daria essas próximas 2 aulas para a gente confeccionar a atividade e fazer a postagem dela para a gente poder estar conversando sobre isso. Na semana que vem, uma semana depois, daqui uma semana a gente vai abrir aqui, a gente vai ver as atividades, eu vou espelhar para vocês a tela para a gente ver junto a produção dos colegas, tá bom? Eu vou ficar acompanhando aqui as pessoas que estão logando, que não logam, que vêm a atividade ou que não têm a devolutiva. As próximas 2 aulas eu vou entrar nessa sala nossa aqui, virtualmente. Eu vou ficar online para esclarecer dúvidas, tá? Deixe no chat a pergunta que eu posso entrar no microfone aberto para responder vocês, ou até mesmo pelo chat, tá? Não hesitem em perguntar alguma dúvida que vocês tenham. Eu coloquei a atividade, eu coloquei ela tá bem explicadinha, basicamente isso que eu falei agora. Ela tá bem explicadinha aqui, atividade futurista, no texto. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Até pra gente, como é a primeira atividade que a gente vai fazer, vamos ver como que isso vai rolar, né? Como que isso vai se comportar aí com vocês, tá? A primeira atividade nossa, à distância, onde vocês precisam produzir alguma coisa e entregar para o professor, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu criar a atividade. Eu coloquei uma frase no final da atividade aí, né? Que é uma frase dita pelo filósofo Nietzsche, que eu acho muito importante, queria compartilhar com vocês, então eu coloquei ela embaixo, tá? A arte existe para que a realidade não nos destrua, tá? Esse momento difícil que a gente tem passado é bastante complicado, a gente tem repensado um monte de coisa, por mais que vocês sejam tão novos assim, né? 15 anos somente, e já está passando por coisas assim para a gente poder pensar sobre essas coisas, né? E aí a gente acaba pensando em algumas coisas. Não sei se vocês já levaram esse pensamento à mente de vocês de, poxa, é um momento difícil, né? Beleza, mas não é um momento de guerra, né? A gente vê pessoas morrendo, pessoas doentes e tal, mas imagina um momento de guerra na Europa, como que era? Primeira, Segunda Guerra Mundial, as cidades sendo devastadas, até depois mesmo, quando aconteceu, ou pouco antes também, as doenças, que não tinham avanço tecnológico, não sabia que doença que era, como lidar com isso. Gente, imagina a situação. Então, eu acho que cada época a gente vive uma coisa diferente, aí a gente precisa entender e pensar sobre isso, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu vou colocar o vídeo, esse vídeo que eu expliquei para vocês agora,